Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí deste sábado, 31 de outubro de 2020, tem a satisfação de receber nosso amigo, nosso pastor Israel Matos. Ele que é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste e tem formação missionária pelo CIEM. Ele é pastor ligado à Convenção Batista Brasileira e o pastor Israel, juntamente com a missionária Ana, sua esposa e seus filhos, cativaram uma amizade forte com a família Recife. E hoje ele é nosso convidado e vamos falar do grande evento que exatamente hoje completa 503 anos, a Reforma Protestante. Sabemos que não vamos esgotar esse assunto, tamanha vastidão que o cerca, mas vamos bater um papo sucinto sobre a Reforma. Boa noite, pastor Israel. O senhor tem uns minutinhos para falar aos nossos ouvintes antes de iniciarmos o assunto Reforma Protestante. Boa noite, irmã Nédia, irmão Galvão, família Galvão. É um prazer estar compartilhando desse momento com vocês. Amém. É um prazer estar falando para os ouvintes da rádio. Desejo que essa palavra nossa possa ser de grande contribuição para cada um, embora o tempo seja curto, Sim. como a irmã Nédia falou, para um tema tão vasto. Verdade. Então vamos lá, né? Vamos começar, sem perda de tempo. A Reforma Protestante foi de suma importância para o mundo ocidental. Trouxe luz numa era chamada Era das Trevas. Deu oportunidade de ascensão para os mais pobres e todo lugar onde o movimento da Reforma chegava, o índice de analfabetismo caía, pois o povo passou a ter escolaridade, conhecimento e acesso às escrituras. A realidade do cristianismo hoje no Oriente, é perseguido. Na Europa, a teologia liberal predomina. Na América do Norte, a reprodução de uma teologia herética. E nos países latinos, a propagação de um cristianismo desfigurado, paganizado e sincretizado. Sei que o senhor não defende uma volta à reforma, mas a volta às escrituras. Eu gosto de uma frase extraída do Pacto de Lausanne, esse pacto que foi resultado do primeiro congresso em Lausanne sobre a evangelização do mundo, congresso esse convocado por Billy Graham em 1974, e a frase é o seguinte: não existe algo tão destruidor da dignidade humana quanto a alienação para com Deus por meio da ignorância ou rejeição do evangelho. Pastor Israel, fale dessa necessidade do retorno às escrituras, o qual fará diferença na igreja e na sociedade em geral. Quando eu digo que não penso em uma volta à reforma, é porque a reforma ela é vasta, são vários reformadores, vários teólogos, vários pensamentos, e o princípio basilar da reforma é o retorno às escrituras. Sim. E talvez essa tenha que ser a nossa posição, o nosso pensamento hoje em dia, porque eu perguntaria: que reforma queremos voltar? Reforma de Lutero, reforma de Calvino, de Zwinglio. Então, assim, voltar à reforma é voltar a um pensamento teológico de um reformador. Mas voltar às escrituras é o retorno daquilo que era necessário, daquilo que os pré-reformadores viram como John Hus, John Wycliffe. Então, assim, esses homens perceberam ao ler a Escritura, que aquilo que eles estavam vivendo no mundo religioso, cultural, estava totalmente diferente daquilo que as Escrituras estavam mostrando e mostram. Então, assim, quando falo em voltar às Escrituras e não à reforma, é porque voltar à reforma a gente vai acabar escolhendo um reformador, e a frase mais dita pelos reformadores é: a igreja reformada sempre reformando. Não era algo estagnado, a reforma segue uma sequência. Sim. À medida que as escrituras é lida, é entendida, é compreendida, ela vai sendo colocada em prática no dia a dia. E aí temos as coisas que a irmã acabou de citar que foram grandiosas para aquela Idade Média. Lembrando que naquele período a maioria da população era iletrada, não sabia ler nem escrever.
Imagine que para ouvir uma missa era em latim, o povo conhecia outra língua, o alemão e assim outras línguas. Lutero, na Alemanha, ao perceber na sua caminhada essa necessidade de um retorno às Escrituras, depois de estudar e enxergar, pelo menos em 3 livros principais do Novo Testamento, Romanos, Efésios e Gálatas, ele pôde perceber que tudo aquilo que estava vivenciando no âmbito religioso da Igreja Católica Romana divergia com os ensinos das Sagradas Escrituras. O povo tinha uma necessidade muito grande a respeito da salvação, o desespero muito grande. Lutero, ao perceber tudo aquilo que estava ocorrendo com a venda de indulgências e outras coisas mais, ele percebeu que o Evangelho, as Escrituras Sagradas, não mostravam nenhuma daquelas ações para a igreja. Então Lutero, ele não quis de início dividir a igreja, ele queria que a igreja voltasse às Escrituras. Penso eu, quando a gente reflete na igreja da Idade Média e reflete na igreja hoje pós-moderna, a gente pode perceber que a igreja precisa também hoje voltar às Escrituras, pois ela também hoje ela está distante das Escrituras, de tal forma que o texto é lido, mas não é explicado. O evangelicalismo brasileiro, na sua maioria, o pastor prega, lê o texto, esquece do texto e nunca mais volta para o texto. Então, não há ensino das Escrituras. E, como consequência, a igreja vai se corrompendo, como se corrompeu na Idade Média. Não se tem indulgência, mas hoje se paga por uma cura, por uma libertação. Você faz penitências, você faz sacrifícios, que é a mesma coisa. Então, a igreja hoje precisa retornar à Escritura. Talvez esse é o princípio basilar da reforma e da teologia dos reformadores. Volta às Escrituras. Porque se voltarmos ao seu pensamento, é um outro mundo, é uma outra filosofia, uma outra cosmovisão completamente diferente. Mas o distanciamento das Escrituras tem sido o mesmo. Embora todos tenham a facilidade, pelo menos no Brasil, de ter a Bíblia, ela não é colocada de forma a ser buscada, a ser lida, a ser meditada e estudada, né? Então, assim, pelo menos nessa primeira parte, espero que tenha dado aquilo que a irmã desejava. E assim, talvez, quais seriam os benefícios de um retorno da igreja à Escritura? Primeiro, a igreja ela seria benéfica para a sociedade, pregando o verdadeiro evangelho, demonstrando o amor, a justiça, a graça salvadora de Jesus Cristo à humanidade, trazendo uma nova caminhada para a comunidade, muitas vezes sem saber o que vai ser do amanhã. Estamos vivendo uma pandemia, há uma desesperança muito grande. E a igreja, com o evangelho das Escrituras, tem a verdadeira esperança, que é Jesus Cristo. Não pode ser o pastor, não pode ser a denominação, por isso as Escrituras somente. É verdade. Por isso ficou bem esclarecido a questão do retorno às Escrituras, não à reforma, porque seriam vários reformadores, nomes e movimentos, e aí até no início o próprio Lutero, houve divergência dele com o próprio Zwinglio, e aí vertentes diferentes, e realmente o importante é retornar às Escrituras. E é interessante também uma coisa que o senhor falou quanto a esse distanciamento. Tal como lá naquele período da Idade Média, hoje, mesmo em meio a tanto acesso às Escrituras, às Escrituras no nosso idioma, temos a possibilidade, a liberdade de comprar, de tê-la, né? E há essa ignorância, esse analfabetismo bíblico que
que permeia a nossa sociedade, a nossa nação, mas isso é estimulado por esses falsos profetas, né? Até a gente teve um Responde Aí outro dia falando sobre essa questão do analfabetismo bíblico, que é interessante para os falsos mestres manter o povo na ignorância. O povo também não desperta, não busca, também não é inocente. Mas vamos lá para a segunda questão. Quando se fala de reforma, melhor de ser reformado, geralmente se reporta a João Calvino. Sem sombra de dúvidas, João Calvino foi um grande nome na reforma. Convidado por Guilherme Farel para dar continuidade à reforma em Genebra, iniciada pelo próprio Farel. Porém, muitos outros nomes, como o pastor Israel já citou anteriormente, durante e depois de Calvino, contribuíram para a reforma. Fale um pouco de alguns desses outros nomes e movimentos. Novamente eu queria focar essa questão, e talvez seja um dos maiores problemas dos nossos dias, quando se fala de reforma e reformado, parece até que as outras denominações e as denominações não vieram da reforma. E o que se diz reformado hoje nada mais é do que um neocalvinismo, embora eles utilizem de outros reformadores, mas é puramente, no meu ponto de vista, um neocalvinismo. Por isso eu digo que a gente não deve voltar para a reforma, mas sim para os princípios, o princípio principal ou basilar, que é a volta às Escrituras. O grande impulsionador da reforma, Lutero, ele deu uma contribuição significativa a este momento, a esse período, e nós temos vários outros reformadores. Há uma sequência, não só de reformadores, mas cada um estava geralmente em um lugar, debaixo de um principado, de um domínio, o que cada um tinha a sua visão, cosmovisão local, só que todas elas enfrentavam religiosamente a mesma igreja dominante. E esse é o ponto, talvez, de encontro de todos os reformadores. Embora alguns deles não queriam se separar da igreja. Inclusive, quando a gente olha as obras de Calvino, a gente percebe que tem muito de Agostinho, de Santo Agostinho. Quer conhecer um pouco de Calvino, lê Agostinho, que você terá literalmente, praticamente 90% da doutrina de Calvino. Então, assim, havia vários reformadores de cada região. Por exemplo, temos Philippe Melanchthon, um teólogo sistematizador do luteranismo. Embora divergisse um pouco do próprio Lutero, aí cada um, ao ir lendo as Escrituras, isso é uma coisa importante. É assim, que à medida que as Escrituras começou a ser lida e estudada, é que vai se observando as diferenças, as interpretações. Nós temos Zwinglio, na Suíça, né? Ele vai tentar fazer com que as pessoas volte também para as Escrituras, para a Bíblia. Ele faz a modificação um pouco na liturgia da igreja, tenta tirar algumas coisas, como imagens, e alguns, por exemplo, a cátedra da pré-eleição ou da pregação, da homilia, né? Temos logo em seguida esse movimento chamado anabatista, aquilo que chama de reforma radical, que talvez seja uma parte muito importante da reforma protestante, que trouxe realmente uma grande revolução em termos da individualidade, em termos daquilo que nós entendemos de democracia hoje, é fruto desse movimento anabatista, a separação da igreja do Estado. É muito pouco estudado no Brasil a questão dos anabatistas. Inclusive o Martin Dreyer, um luterano, ele vai dizer que no Brasil quase não se tem nada a respeito dos anabatistas. E embora ele tenha uma grande influência
e contribuição naquilo que nós temos hoje da reforma, essa liberdade dos estados, das nações, essa separação da igreja, onde ela tem a liberdade de anunciar a pregação da palavra sem interferência do Estado, sem os clérigos sempre serem pagos pelo Estado, mas sim pela própria comunidade. Lembrando um dos benefícios da reforma em relação aos anabatistas, as suas comunidades foram totalmente alfabetizadas, né? Coisas que a gente às vezes nem percebe. Vivemos num mundo onde todo mundo estuda hoje e não sabe que aquilo que temos hoje, na sua maioria como educação, veio desses princípios da reforma, pela necessidade de todo mundo saber ler as escrituras, né? Temos o Menno Simons, né? Que também trouxe a sua contribuição à questão da ideia dos sacramentos. Ele trouxe um avanço em relação a isso. Deles derivaram os menonitas, que para alguns também os batistas são fruto dos menonitas. A questão do batismo, né? Aí já embasado na questão dos anabatistas e Menno Simons também vindo dessa influência. Temos o John Knox, temos a reforma na Inglaterra, o anglicanismo, né? Sim. Então, assim, ainda temos igrejas anglicanas no Brasil, no mundo, luteranas. Então, o que me espanta às vezes é quando se diz vamos ter uma igreja reformada. E a igreja anglicana? E a igreja luterana? O que elas são? Então, assim, devemos voltar às escrituras como esses homens fizeram, esses reformadores. Todos tiveram suas dificuldades, suas falhas como homens, não completaram talvez tudo aquilo que era necessário de interpretação bíblica pela limitação que tinha, né? Devemos lembrar que Lutero se beneficiou do Novo Testamento grego de Erasmo, de Roterdão, né? Quando ele fez a tradução do Novo Testamento. Quando ele foi traduzir o Antigo Testamento, não tinha nada em hebraico, ele teve uma dificuldade imensa. Lutero levou anos para traduzir o Antigo Testamento, enquanto o Novo Testamento ele fez isso de forma rápida. Então, assim, a volta às Escrituras é algo importante, e eu estou frisando isso como até tese geral da minha linha de pensamento, para que a gente entenda, os movimentos foram diversos. Sim. Então, assim, devemos saber de cada um, talvez a gente estude muito pouco, e talvez a gente também, porque a gente não estuda os reformadores, a gente vive praticamente uma igreja aversa àquele impulso dos reformadores, de mudança social, de não se curvar ao império, de não se curvar ao rei, anunciar a palavra de Deus, de testemunhar com a própria vida, de fazer com que as escrituras chegassem a todos na língua. E hoje nós somos beneficiados por isso, né? Somos um país que tem Bíblias com várias versões em português. Então, assim, nós temos esse benefício. Então, assim, devemos ter muito cuidado quando se diz assim, vamos ser reformados. Por exemplo, nós somos batistas, nós viemos da reforma. Não dá para fazer igreja batista reformada, porque ela já vem da reforma. O que ela precisa fazer a cada dia é seguir a sua doutrina, as escrituras sagradas como única regra de fé e prática. Assim, as demais denominações devem colocar as escrituras em primeiro lugar, acima de pastores, de ideologias, de pensamentos teológicos, seja vindo de que pensador reformado. As escrituras, elas são essenciais. Então, a diversidade é muita. E cada um trouxe contribuição. Isso é muito importante e nos anima a ver que é possível sair do caos também.
Sim, com o retorno às escrituras, né, pastor? Porque como o senhor mesmo falou, a reforma não se limita a João Calvino, mas nós temos Lutero, Zwinglio, Melanchthon, temos movimentos como anabatistas, valdenses e tantos outros que contribuíram, sim. E no século VIII, quando a igreja hegemônica ainda tinha unificado o Ocidente e o Oriente, a região oriental, na ocasião, sofreu uma forte crise com a eclosão, com o aparecimento de um movimento chamado iconoclasta. Este movimento era dedicado à destruição de imagens, e no ano 726, o imperador Leão III, imperador bizantino, né, ele declarou oposição à veneração de imagens e ordenou a destruição de um ícone muito venerado de Cristo. E esse movimento se tornou lei por meio de um edito do imperador na região oriental. Imagens foram destruídas na ocasião, ícones retirados das igrejas e pinturas murais apagadas, com a intenção que só Deus deveria receber veneração e adoração. Bem, sem fazer defesa ao movimento iconoclasta, que teve suas mazelas e seus exageros, hoje a igreja evangélica e protestante não tem ícones, ídolos, imagens nem pinturas em seus templos. Porém, esses ídolos foram transformados em coisas, em pessoas e na própria imagem. Estamos precisando de iconoclastas para destruir esses novos ídolos? É uma boa pergunta. Creio eu que talvez precisamos de verdadeiros profetas que tenham a coragem de ensinar verdadeiramente as Escrituras e mostrar quão distante e como no erro a igreja evangélica ou esse evangelicalismo brasileiro ele vem se envolvendo. Porque quando nós olhamos a história da humanidade, ela sempre se distancia de Deus, porque o homem pecador, ele já nasce separado de Deus, e o pecado separa o homem de Deus, e as Escrituras nos revelam como o homem se aproximar de Deus, como o homem se relacionar com Deus. Então, à medida que o homem, e como foi no século VIII, coloca a Bíblia de lado e começam a colocar a tradição acima, e talvez essa seja uma das coisas que influenciou já desde o início uma mudança à volta às Escrituras, que a igreja vigente colocou acima das Escrituras a tradição e a própria igreja. Há um pensamento equivocado, e eu gostaria de trabalhar, mesmo falando sobre isso, e trabalhar um pouco dessa questão de imagem, de personificação e tudo mais, que assim, as Escrituras Sagradas não foi um produto da igreja romana, porque o Antigo Testamento já estava escrito 200 anos antes de Cristo. Grande parte do Novo Testamento é citação do Antigo Testamento. Então dizer que a igreja ela construiu a Bíblia é um equívoco muito grande. Qualquer pessoa logicamente vai pensar e ver que isso não é possível. Então colocar a tradição e a igreja acima das Escrituras foi um erro cometido desde o início e se perpetua assim como hoje. As pessoas podem não ter imagem nas igrejas evangélicas, mas às vezes o pastor é um ídolo, às vezes é o cantor evangélico, às vezes é uma teologia, às vezes é a própria denominação acima das Escrituras. E assim precisamos uma volta às Escrituras e profetas que tenham coragem de mostrar a realidade, como foi o profeta Oséias falando aquilo que Deus tinha falado: o meu povo perece e se corrompe porque lhe falta conhecimento. Então o povo hoje ele falha como a igreja falhou na Idade Média, porque falta o conhecimento das Escrituras, e aí há uma troca de inversão. Assim como havia penitências, havia pagamento de indulgências, hoje se paga por dízimo, ou por cura, por bênção,
por prosperidade. A mesma coisa é no âmbito da idolatria. As pessoas idolatram. Inclusive, temos o grande problema que às vezes as pessoas também idolatram a Bíblia de tal forma que faz dela um amuleto. Colocam ela aberta no Salmo 91, achando que ela vai proteger. Um equívoco. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz quando nós lemos, estudamos e praticamos o que ela nos ensina. Então, assim, precisamos hoje de, talvez não como aqueles homens que foram contra a idolatria, imagens, mas precisamos hoje de um retorno a essa vivência das Escrituras, que não coloquemos em primeiro lugar na nossa vida religiosa homens, instituições, ícones, amuletos, seja lá ele o que for, pois todas essas coisas se transformam em idolatria. É verdade. Como a gente falou logo no início, o assunto é vasto e a gente não consegue, não pode, não tem como esgotar. E o tempo corre, o relógio não é convertido, e aqui o tempo já esgotou e a gente só tem a agradecer, porque foram 3 questões que a gente conversou aqui e que trouxe com certeza contribuição para nós aqui, para a família Recife, trouxe contribuição para os ouvintes, trouxe elucidação nesta noite acerca desse assunto tão vasto que é a reforma. Sabendo que há muitos nomes, muitos movimentos que contribuíram, e louvamos a Deus sim por esse movimento, por esse evento, esse grande evento que teve. E que nós possamos hoje, igreja pós-moderna, sociedade pós-moderna, estar retornando às Escrituras, buscando, né, as intenções, como o pastor disse aqui, a questão basilar da reforma era esse retorno, e que possamos estar retornando às Escrituras, buscando na palavra de Deus como nos direcionar, como agir nesse mundo, nessa sociedade tão difícil, que tudo relativiza, que trabalha de forma plural, e nós precisamos ter esse retorno às Escrituras. E muito obrigada, pastor Israel, por sua contribuição nessa noite, pelo aprendizado desta noite. Deus continue abençoando sua vida, e o senhor pode fazer as considerações finais aí com os nossos ouvintes. Eu só gostaria de dar um incentivo a todos que estão ouvindo a que leiam a Bíblia. E uma segunda recomendação: tentem esquecer as Bíblias comentadas. Muitas pessoas não leem mais a Bíblia e lê os comentários da Bíblia. E aí cada um acha que já sabe. Às vezes o pastor está lhe ensinando, alguns pastores sérios que fizeram a exegese, uma boa hermenêutica do texto, estudaram a história, o contexto. E aí, às vezes, algumas Bíblias têm comentários heréticos no Brasil. Não são poucas. Então, assim, devemos ter muito cuidado. Vamos ler a Bíblia, seja ela na linguagem de hoje, seja ela a própria Bíblia católica. Não tem problema. Leia a Bíblia. Olhe o que Jesus ensinou e pratique aquilo que Jesus ensinou. As Escrituras estão acima das denominações, porque ela é a palavra de Deus. Por isso devemos ter muito cuidado na questão da interpretação. E hoje temos, assim, eu fico tão feliz em ter nascido no nosso século, em ter a disponibilidade do conhecimento das Escrituras, coisas arqueológicas, saber que o livro de Isaías, escrito 200 anos antes de Cristo, tem um pergaminho completo na biblioteca de Jerusalém. Então, assim, não é algo que foi criado, modificado, está lá do Antigo Testamento. Então, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Sim. E ela nos fala sobre salvação, sobre graça, sobre o verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo.
Então eu desejo que todos possam, assim, ao comemorar nesse dia a Reforma Protestante, lembrar desse princípio que é basilar, somente as Escrituras. Amém, amém. Deus continue abençoando o pastor, toda a sua família, seu ministério. E agora nós vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com o programa Maravilhosa Graça.